O livro de Lamentações, ele foi escrito, como já dito no início, pelo profeta Jeremias. Ele é uma peça da literatura judaica e ele é um livro diferente em vários aspectos. É um livro que tem apenas cinco capítulos e com 22 versos cada. A Bíblia do Antigo Testamento, boa parte dela foi escrita, a língua original é o hebraico. E nessa língua o hebraico tem 22 letras no seu alfabeto. O profeta Jeremias, quando escreveu o livro de Lamentações, ele pegou as 22 letras do alfabeto, como se fôssemos nós, no caso hoje, a escrevermos talvez um texto, colocássemos a primeira letra do nosso alfabeto, a letra A, e com aquela letra nós daríamos continuidade no versículo. O versículo 2 começaria com a letra B, o versículo 3 começaria com a letra C, e assim sucessivamente, de A até Z. Talvez por isso, não sei se na sua Bíblia possui isso, mas por isso que de versículo a versículo tem ali Aleph, Beit, Gimel, Dalet. São as letras do alfabeto judaico, do alfabeto hebraico. Não foi uma tarefa fácil apenas na escrita, porque imagina você, o profeta Jeremias, escrevendo esse livro, nas primeiras letras, por exemplo, só citando como comparativo do nosso alfabeto, letra A, B, C, tudo bem, mas quando chega na letra J, quando chega na letra Z, quando chega na letra X. E o profeta Jeremias, ele foi um homem que, dessa forma, ele decidiu compor o livro das Lamentações, e com essa curiosidade, além disso, Jeremias foi um homem que desde muito moço ele foi chamado pelo Senhor. Entre 12 a 15 anos de idade aproximadamente, Jeremias ele foi chamado por Deus, o Senhor o convocou a ser um profeta de Deus, no hebraico Navi. Navi significa aquele que fala em nome de Deus. Jeremias nos conta a palavra de Deus que ele era de uma família que já possuía posses, era de uma família abastada em Israel, era de uma família poderosa em Jerusalém. Ele tinha certas provisões que talvez outras pessoas em Jerusalém não tinham. E desde muito cedo ele cresceu vendo o quanto a nação de Israel andava distante do Senhor. Desde muito cedo ele já começou a perceber a necessidade que a palavra de Deus tinha dentro da nação, dentro de Jerusalém. Ele havia percebido que Jerusalém havia se afastado de Deus, o povo havia se distanciado do Senhor. E diz a palavra de Deus que antes que chegasse Nabucodonosor, tomasse a capital de Jerusalém, invadisse aquele lugar, matasse muita gente, e foi a maioria que morreu. Nos conta a palavra de Deus que antes disso, os profetas já vinham alertando e avisando sobre este perigo. Isaías já vinha alertando sobre os perigos do distanciamento com Deus. Uma pessoa, amados, que decide se afastar do Senhor, não pense você que Deus vai impedir você ou eu de pecar. Deus não vai te segurar. Deus não vai entrar na sua frente. Se a partir de hoje você sentar e pensar e refletir e chegar à conclusão de que você não virá mais à igreja, Deus não vai te punir por conta disso. Deus não vai lançar um raio dos céus e vai fulminar com você, com a sua vida. Deus não vai pegar você na esquina, num acidente de trânsito e vai acabar com você. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, claro, pastor, Deus não é justiça? É. Mas nós vivemos no tempo da graça, no tempo do arrependimento, no tempo que Deus nos chamou para nos voltarmos a Ele. E Jeremias, ele tinha isso em mente. O ministério dele durou aproximadamente 39 anos, desde do reinado do rei Josias até a queda na mão dos babilônios. Jeremias vinha alertando, Jeremias vinha falando, Jeremias
deixava claro que o distanciamento com o Senhor causaria problemas, que futuramente eles escolheriam, quando uma pessoa decide não seguir mais a Deus, ela tem que estar, Deus não vai punir a sua vida, vai acabar com você, não, muito pelo contrário. Mas a partir do momento que uma pessoa, eu ou você, decidimos não seguirmos mais a Deus, nós vamos dar conta das consequências que a nossa própria vida nos leva, que o distanciamento com Deus vai nos proporcionar. Se estivermos próximos a Deus, nós temos um socorro, temos a quem clamar, nós temos a quem buscar, e longe de Deus, nós clamamos quem? Nós buscamos a quem? Nós ouvimos a voz de quem? Buscamos nossos próprios conselhos? Pode ser que o nosso conselho, aquilo que achamos, nos leve até longas distâncias. Talvez nós sejamos sábios e inteligentes, pessoas que foram ensinadas e educadas, pessoas que fizeram cursos, fizeram graduação, pessoas que buscaram conhecimento, que correram atrás. Nós podemos ter todas as habilidades que um ser humano pode ter, e Deus não vai impedir isso de mim e de você. Mas vai chegar um momento na nossa vida, e esse momento chega para todo mundo, que você vai precisar de um amparo maior, que você vai precisar de alguém que te sustente no momento de uma fraqueza sua, em que o homem não responde às questões da sua vida, em que talvez aquela pessoa que tanto te ajudou outro tempo, ela não pode te ajudar mais, em que a situação que antes você resolvia, hoje você tenta colocar a mão e não possui mais jeito. E diz a palavra de Deus que Jerusalém, Judá, aquela nação, era o reino do sul. Jeremias profetizava sobre aquele lugar, a nação do norte já havia caído, Israel, com capital em Samaria, já havia caído, muitos anos antes, nas mãos dos assírios. E Deus vinha avisando o povo de Jerusalém, que era a capital de Judá, e vinha avisando, olha, se vocês não pegarem firme com Deus, se vocês não se voltarem a Deus, se vocês não entregarem o seu coração nas mãos do Senhor, vocês estarão sujeitos a penitências, a sofrimentos, por causa do próprio pecado de vocês. Vocês estão plantando dentro da nação de Israel a discórdia e o abandono a Deus. O abandono de Deus deixa vocês desprotegidos. A partir do momento que vocês estão desprotegidos, as nações à volta vão sobrepor sobre vocês. Vocês serão presas fáceis, as nações vão se levantar e vocês não terão mais a quem clamar, porque eu não vou guardar vocês o tempo todo se vocês estiverem em desobediência. Deus guarda, amados, e Deus nos protege, e Deus nos livra quando nós andamos em obediência. Se queremos que Deus nos guarde e nos proteja, e assim era aquela nação, pastor, mas Deus não prometeu para Abraão, fartei uma grande nação. Deus não levantou o filho de Abraão, levantou Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 filhos, dos 12 filhos uma grande nação, foram escravos no Egito, peregrinaram numa terra, andaram por aquele lugar, conquistaram, chegaram lá, agora a terra não é deles? Sim, mas Moisés alertou lá no livro de Deuteronômio, olha, se vocês obedecerem, andarem nos meus caminhos, ouvirem os meus estatutos, praticarem, vocês serão guardados. A presença do Senhor está sobre vocês. A nação de Israel vivia apenas confiando na promessa feita a Abraão, mas eles mesmos, por si próprios, não faziam nada por guardar a aliança. Amados, a aliança, o pacto que Deus tem comigo e com você, nós temos que zelar e cuidar dele. É uma luta diária, é uma luta constante, é uma luta contra você próprio, é uma luta contra o cansaço, contra o desânimo, e é assim que nós devemos permanecer nas mãos do Senhor. Imagina você, o profeta Jeremias, falando durante 39 anos, não foi um, não foi dois. Quanto tempo você está na casa de Deus? Buscando a presença do Senhor, esperando o milagre de Deus. Agora imagina você, Jeremias, falar a mesma coisa 39 anos, um ano após o outro, década após década, mês após mês, dia após dia, domingo após domingo, segunda-feira, e está lá Jeremias falando. Se nós pegarmos o livro anterior, o livro do profeta Jeremias, nós vamos perceber que Jeremias avisava, Jeremias alertava, olha,
A escravidão está à porta. Se vocês não se voltarem, se vocês não se colocarem à disposição, se vocês não se voltarem a Deus, vocês vão colher o fruto do pecado. Jeremias profetizava que aquele povo seria de uma nação abençoada a um povo escravo se não se voltasse ao Senhor. E nos conta a palavra de Deus. Eu vou tentar resumir aqui uma introdução para a gente poder entrar no cerne da mensagem, mas é importante a gente entender o contexto social que Jeremias vivia, porque nós lemos no livro do profeta Daniel, está lá Daniel vivendo na Babilônia. Poxa, o que aconteceu? A nação não estava lá? Pois é, a nação se afastou, se desviou de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor. Nabucodonosor, seu pai anteriormente, conquistou a Síria, conquistou aquele lugar, conquistou também o reino do norte, e ele vinha marchando a passos largos em direção a Jerusalém, e os profetas avisando, os profetas falando. Jeremias se levantou, olha, até que um certo dia, uma certa vez, nos conta a palavra de Deus, que Nabucodonosor acampou diante da cidade de Jerusalém, fez um cerco naquele lugar, e nos conta que o rei Zedequias, ele resistiu, ele suportou, ele não quis entregar a cidade, trancou os portões, fechou as fontes d'água, e ele resistiu bravamente segundo a sua vontade durante o período ainda de um ano, de 588 a 587, o povo de Jerusalém resistiu. Distante de Deus, amados, nós ainda resistimos. Nós ainda continuamos com as nossas forças, muitas vezes continuamos de pé, e às vezes isso dura tempo, dura anos. Pastor, por que você está falando isso? Por que você está trazendo isso à nossa memória agora? Qual a importância disso para minha vida? A mensagem, amados, de Deus para aquele povo, e serve para nós como alerta, é a perseverança em estar nos caminhos do Senhor. Porque o inimigo vai levantar inevitavelmente. Não é porque você está em paz que você tem que andar menos vigilante. Não é que você está em paz que você deve deixar de orar. Não é que você está em paz que você deve deixar de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, de congregar, de buscar a Deus com afinco, de jejuar, de ler a palavra, de buscar a presença de Deus. A presença de Deus nos conserva protegidos e guardados. Debaixo da presença do Senhor, como eu disse no início da mensagem, nós temos a quem buscar. E agora Israel distante do Senhor, quando Nabucodonosor, acampado com seu grande exército às portas de Jerusalém, faz o quê? Deus já abriu mão. E às vezes Deus permite isso com seus filhos. Você não suporta, aguenta agora. E nos conta a palavra de Deus que inevitavelmente depois de um ano o cerco foi vencido. Nabucodonosor com suas tropas invadiu Jerusalém, matou grande parte dos cidadãos de Jerusalém, foi a maioria. Quem não foi morto à espada foi levado preso e cativo para a Babilônia. Os poucos que ficaram, velhos, homens que não tinham talvez condições de reconstruir aquela cidade, poucos foram os que sobreviveram. Os que não conseguiram fugir caíram ao fio da espada. Os que não morreram naquele lugar, e os que não conseguiram fugir foram presos e levados cativos à Babilônia. E nós lemos aqui no livro de Lamentações, no versículo de número 29, o profeta Jeremias, ele diz a seguinte frase: põe a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Deus havia alertado que se eles não largassem o pecado, eles poderiam sofrer duras penas que viriam sobre a nação de Israel. Jeremias contemplou a destruição de Jerusalém e viu que o pecado daquela nação trouxe como consequência para o povo de Deus. O povo que era abençoado, que tinha um templo, que Deus visitava aquele lugar. Mas Nabucodonosor não teve pena ou piedade ou dó de nenhuma daquelas pessoas. E o que restou para aquelas pessoas foi sair de lá escorraçada, levadas presas para outro lugar, apenas com a roupa do corpo e talvez com uma trouxa de roupa ali que eles pudessem carregar na própria mão, caminhando quilômetros, levados cativos para uma outra nação, onde lá eles seriam feitos escravos e teriam que servir a um outro rei que tinha outros deuses, uma outra cultura, uma outra língua,
Ou seja, eles perderam tudo, perderam o templo, perderam as terras, perderam os cultos judaicos, a religião que eles celebravam naquele lugar, a adoração ao Deus vivo. Antes eles não buscavam porque eles não queriam, agora eles não buscariam mais porque eles não teriam a oportunidade que eles tinham antes e não se voltavam, eles não reconheceram a Deus, agora acabou, agora não tem mais jeito, vocês vão para outra nação, vocês vão sofrer as duras penas de viver numa outra nação. E o profeta Jeremias, ele relata aqui nos livros das Lamentações as consequências daquele pecado e o que o povo de Israel sentiu, o que o povo de Jerusalém sentiu naquela data. E Jeremias chega a essa conclusão e diz assim: vamos colocar a nossa boca no pó, ou seja, vamos nos humilhar. Talvez assim ainda haja para nós algum tipo de esperança. Eu gostaria de deixar três pontos dessa mensagem para a gente poder refletir nessa noite. E o primeiro ponto é esse: só existe mudança de vida diante do colapso. Só existe mudança de vida diante do colapso. Eu acredito que pessoas podem mudar. Eu acredito. Nós temos testemunhos dentro da igreja de pessoas que estavam destruídas, pessoas que tinham vícios, pessoas que viviam no pecado, pessoas que eram idólatras, pessoas que andavam distante do Senhor. Eu sou pastor, eu tenho que acreditar nisso. Se eu não acreditar que uma pessoa pode se converter, que uma pessoa pode voltar-se a Deus, vã seria a nossa pregação. Mas a verdade é uma coisa, que muita gente, ou aliás a maioria, só muda de vida diante do colapso. Quando as crenças que ele tem, elas já não fazem mais sentido. Quando aquilo que aquela pessoa busca já não tem mais respostas. Quando a religião que ela estava anteriormente não responde mais às questões que ela tem no coração. Quando o sistema religioso a qual ela estava fixada anteriormente, seja ele qual for, quando ela cai em si que aquelas respostas não são mais satisfatórias, aí sim a pessoa cai em si, ela precisa da mudança, ela percebe que ela necessita de respostas, e aí ela dá um estalo na vida dela, ela fala: isso aqui não responde mais às minhas questões. Quando o estilo de vida, aquilo que ela fazia, já não satisfaz mais. Amados, e uma pessoa que anda distante dos caminhos de Deus, isso é muito fácil e muito comum ocorrer. Para muita gente, a pessoa ela só vem para a igreja se ela chegar quebrada. Se tudo que ela acredita, se tudo que ela pensa, se tudo que ela planeja, se tudo que ela imaginou, se tudo que ela sonhou ruir, cair por terra, era assim que estava Israel. Jeremias diz assim: eu vou me lembrar das coisas que me trazem esperanças. No versículo 21 nós lemos: eu vou trazer à minha memória. A situação de Israel era tão caótica, era tão terrível, que eles não tinham momento ali para se alegrar. Jeremias diz assim: olha, eu vou colocar a minha mente nas coisas boas, naquilo que me dá alegria, porque se eu olhar para a situação hoje que eu vivo, eu desanimo, eu não aguento, eu não suporto, não dá, é caótica. É assim que muita gente se converteu, e esse é o processo da conversão. É quando a pessoa abandona suas crenças, abandona naquilo que ela está agarrado. Mas pastor, você está dizendo que a pessoa tem que se quebrar para vir? Amados, entende uma coisa: a pessoa só se lança nos caminhos de Deus. O que é uma conversão? A conversão, ela é um salto no escuro. A conversão é quando a pessoa se lança. Eu fui na igreja, eu ouvi a palavra do evangelho, eu ouvi a pregação a respeito de Cristo, aquilo fez sentido para a minha vida, aquilo tocou no meu coração, e eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão. Me parece seguro, mas eu não sei onde eu vou me lançar. Isso se chama fé. A conversão é um salto em direção ao Senhor. É quando você se lança em Jesus, confiando nas suas palavras, nas suas promessas, na promessa de vida eterna, na promessa que Ele vai cuidar da sua vida, que Ele vai guardar você, que Ele vai guardar a sua casa. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão sabia para onde estava indo? Não.
Abraão tinha uma direção, norte, sul, leste, oeste? Não. Abraão sabia o que ele iria alcançar de tudo isso? Não. Abraão andava pela fé. Esse salto que nós damos, e muitas vezes um salto no escuro, porque nós não sabemos exatamente o que Deus tem planejado para mim, para você. Nós não temos conhecimento pleno dos planos de Deus para a nossa vida. E isso muitas vezes nos incomoda, mas é assim que Deus trabalha. Isso se chama conversão, é um salto, é se lançar, é se jogar, se lançar nos braços do Senhor. Foi assim que Pedro encontrou-se com Jesus lá naquele barco. Diz a palavra de Deus que o vento açoitou o barco, as ondas eram bravas, e estavam apenas os discípulos no barco, e Jesus chegou caminhando por sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma, atemorizados, disseram: fantasma, temeram. Jesus disse: não tema, sou eu. E diz a palavra de Deus que Pedro olhou e disse: mestre, se é tu, permita que eu vá ter contigo. Olha só a fé de Pedro. Se é o Senhor, Jesus, se é o Senhor está fazendo isso, permita que eu faça a mesma coisa que o Senhor está fazendo. Jesus disse: vem. E Pedro foi, pela fé ele se lançou. A água segura alguém de pé, amados? Claro que não. Se você não souber nadar e não der pé, abraço, amigo. Já era. A vida do crente, do cristão é assim. E muita gente só muda de religião. Muita gente só se lança, só dá um salto para a mudança. Só se converte, só se volta ao Senhor quando a vida dele e dela entra em colapso. Quando o sistema religioso dele entra em colapso. Quando a pessoa percebe que a vida dele e dela não tem mais respostas. Quando essa pessoa foi frustrada por causa dos outros. Quando essa pessoa está amargurada. Quando essa pessoa não encontra mais um ombro amigo. Deus é o ombro amigo nos dias difíceis, no dia da angústia, no dia da dificuldade. Deus é o teu amigo, Deus está com você. Se lance aos pés do Senhor, volte-se a Deus. Esse é o milagre da conversão, amados. Que é o milagre maior do que esse, a pessoa abandonar a sua velha vida, lançar-se a Jesus e dizer assim: Jesus, eu a partir de hoje vou te seguir, eu a partir de hoje vou andar segundo os teus passos. Não sei por onde eu vou andar, Senhor. É um salto, é um lançamento no escuro. Eu não sei se eu vou encontrar chão ou não, mas eu tenho a confiança de que o Senhor não me deixará cair. Esse é um milagre, amados, que Deus faz na minha e na sua vida. É um milagre do resgate da minha e da sua vida perante o nosso Deus. O nosso Deus nos resgata no colapso. O nosso Deus nos levanta, o nosso Deus nos põe em pé, o nosso Deus nos guarda, Ele nos guia, Ele nos direciona. Deus está contigo nesta noite. Foi assim com Nicodemos. Foi aqui que eu preguei Nicodemos, sobre Nicodemos. Foi no culto da noite? Foi de manhã. Acho que foi de manhã. Mas Nicodemos, foi de manhã que eu preguei a respeito da vida de Nicodemos. Nicodemos foi assim. Nicodemos nos fala a palavra de Deus, lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, ele era um dos principais dos sacerdotes. Do hebraico a palavra é Sharim. Sharim significa príncipe. Quer dizer que o pai dele era um rei? Não. Quer dizer que dos sacerdotes ele era o principal. Ele frequentava sinagogas, ele era respeitado, ele era reconhecido no templo. Nicodemos, se fosse nos dias de hoje, ele seria um homem, se fosse um pastor, por exemplo, seria um pastor, presidente de um ministério reconhecido, sei lá, talvez um apóstolo, com igreja com milhares de membros. Mas chegou um momento da vida de Nicodemos que ele viu o que Jesus fazia e ele percebeu que as respostas que ele buscava para a vida dele, ele não encontrava mais na religião, no farisaísmo. Ele percebeu que aquilo que ele precisava, ele não encontraria mais nas crenças que ele possuía. E Nicodemos, sendo fariseu, um dos principais daquele lugar, tendo renome, conhecimento, possuindo fortunas, sendo um homem do alto escalão em Israel, nos conta a palavra de Deus que ele foi atrás de Jesus. E olha para você ver o contraste de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era o principal. Jesus, voltando, apenas para a gente poder entender, fazendo um paralelo com os dias atuais. Jesus hoje, por exemplo, seria um pregador simples de uma igreja no interior aí, desconhecido
do Brasil com uma igreja pequena ali com 15 membros. E Nicodemos sai do seu lugar e vai até Jesus buscar conselhos a respeito da sua vida, a respeito da sua fé, a respeito das suas crenças, aos pés de Jesus. Nicodemos, aquilo que ele possuía, de tudo ele tinha, ele não tinha falta de nada, mas ele não tinha mais respostas. O que a minha alma, amados, o que a sua alma precisa, sabe do que é? Respostas. E existem respostas que só o Evangelho te dá. Existem respostas para a sua vida que só Jesus te dá. Jesus, ele não era um referencial em Jerusalém. Jesus, ele não era bem visto. Muitas vezes Jesus chegou a ser expulso de sinagoga. Diz a palavra de Deus lá em Lucas 4, que uma certa vez ele foi para a cidade dele, em Nazaré. E lá ele começou a ensinar dentro da sinagoga, expulsaram Jesus da sinagoga e quiseram lançar ele abaixo num precipício. Olha para você ver o que queriam fazer com Jesus. Jesus não era bem visto, Jesus não estava dentro do templo, Jesus não era convidado, Jesus estava em festas religiosas que ele tinha que estar. O povo estava lá e estava Jesus no meio. Alguma celebração, Jesus entrava no templo. Nicodemos era quem organizava tudo aquilo. Mas chegou um momento da vida dele que aquilo que ele tinha dentro dele não era mais respondido, e ele foi até Jesus buscar. Ele deu um salto, ele precisou abandonar aquilo que ele possuía, abandonar a crença dele, abandonar a confiança dele, abandonar aquilo que as pessoas poderiam lançar sobre ele como crítica, se humilhar e buscar um pregador do interior. Foi isso que Nicodemos fez. Às vezes nós temos que abandonar a nossa soberba se quisermos dar um salto na fé, se quisermos nos lançar perante o Senhor. Sabe qual que é o meu e o seu problema? Enquanto a gente tiver algo para a gente agarrar, a gente se agarra, sim ou não? Enquanto a gente tiver algo que a gente possa se segurar para não se lançar no Senhor, a gente faz. A gente aguenta firme, a gente se lança. Sabe por quê? Viver de fé, viver lançando-se nas mãos do Senhor, dar esse salto no escuro não é fácil, não é simples manter-se assim. Não foi fácil para Nicodemos lançar-se dessa forma. Foi o que aconteceu também com aquela mulher samaritana, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 4. Jesus encontra-se com aquela mulher na beira do poço. Acredito que todos se lembram dessa mensagem. E aquela mulher questiona Jesus. E ela chega para Jesus e diz assim: olha, os nossos pais dizem que é aqui que nós devemos buscar a Deus, é nesse poço, é nesse monte. Vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar a Deus. Na verdade, onde que eu busco esse Deus? Onde que é que eu tenho que buscar a esse Senhor? Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, você precisa beber da água que eu tenho para te fornecer, da água que eu tenho para te dar. Porque essa água desse poço aí, você vai precisar voltar amanhã para recolher a água, porque amanhã você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, dentro de você vai jorrar uma fonte de águas vivas, que jorram para a vida eterna. Ou seja, se você der um salto e acreditar, se você se lançar na fé e acreditar nas minhas palavras, se isso que eu estou falando para você, mulher, hoje tiver algum sentido, você vai beber da água que eu te der, e essa água vai te levar para a vida eterna. Não é em Jerusalém, não é neste monte, é se você confiar na minha palavra. Amados, a conversão só acontece, nós só mudamos de vida, a nossa vida espiritual só caminha, e nós só somos reconhecidos como filhos e como filhas de Deus a partir do momento que nos lançamos e damos um salto na fé. Se não fizermos isso, somos meros frequentadores de igreja. A igreja para nós se torna uma religião, se torna uma obrigação. Nós vamos vir para a igreja, nós vamos vir até aqui porque temos que vir.
Ah, não tenho nada de bom para fazer no domingo. Fantástico, é chato, tal, não tem ninguém em casa, vou na igreja hoje. Uma pessoa que pensa assim, que vem quando dá, vem quando não tem nada melhor para fazer. Uma pessoa que busca Deus, que se lembra de Deus quando a situação aperta ou quando ela não tem nada melhor para fazer. Uma pessoa que tem um pensamento assim, verdadeiramente ela nunca conheceu a Deus, ela nunca se lançou. Ela tem perguntas como essa mulher samaritana: olha, onde é que eu busco a Deus? Onde é que eu encontro? A pessoa tem mais perguntas do que respostas. Porque entenda uma coisa, não vai ser aqui num culto de 1 hora, ou você vindo todo domingo, que você vai encontrar respostas para todos os questionamentos da sua vida. Não vai ser. Vai ter coisa que Deus vai revelar diretamente para você e não vai falar para mim. A nossa vida, ela é condicionada a buscarmos a Deus, a estarmos na presença de Deus, uma vida de entrega todos os dias nas mãos do Senhor. Não é dia sim, dia não, não é quando você lembra, quando dá tempo, quando você pode. E hoje, infelizmente, tudo se torna uma desculpa para poder não buscar a Deus. Ah, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não busco a Deus porque eu não tenho tempo. Isso daqui, amados, veio para mostrar o celular, rede social, Facebook, Instagram. Veio para mostrar para mim, WhatsApp, para mim e para você, que nós temos tempo sim. Se você mexer um pouquinho nas configurações do seu celular, ele mostra para você nos aplicativos que você tem quantas horas do dia e da semana nós passamos presos a isso daqui. Vendo o quê? Bobagem. Verdade ou não é? Coisas que não nos edificam. Olha lá, ó, vai cair, ó. Que burro, ó. Ui, ui. É engraçado, pastor? É engraçado. Mas onde você tem colocado a maior parte do seu tempo? Onde você tem buscado? Onde você tem empenhado? Quando você olha para o lado, e para muita gente, sabe quando vem a mudança? Quando ela olha para o lado, quando ela olha ao seu redor e ela percebe que ela não tem mais nada no que ela se agarrar. Porque enquanto ela puder, ela vai se agarrar, ela vai prender, ela vai resistir, ela não vai se lançar a Jesus, ela não vai se converter. Às vezes está dentro da igreja, mas não se batiza, está dentro da casa de Deus, mas não busca uma melhora de comunhão com o Senhor, está dentro da casa de Deus, mas é um passo para frente, um para trás. Não sei, não, agora eu vou, não, agora eu não vou. Porque ela tem ainda onde se segurar, talvez em pessoas, talvez ela tenha uma renda financeira boa, talvez ela se agarre na confiança que ela tem, na inteligência dela, nos estudos dela. Amados, isso tudo para Deus é nada. Isso tudo não responde os questionamentos que você tem dentro de si. Aquilo que aflige a sua alma, aquilo que tira a sua paz, aquilo que tira o seu sono. Sabe quando você está no momento que é só você sozinho? Somente Deus pode confortar o seu coração. É somente o Senhor. Mas a partir do momento que a pessoa reconhece que ela não tem mais onde ela se agarrar, aonde ela percebe que ela não tem mais para onde ir, que não há uma outra alternativa, que não existe outra coisa que ela possa fazer, aí sim essa pessoa está pronta para a mudança. Quando ela não tem mais onde se agarrar, quando ela não tem mais onde se segurar, quando ela não tem mais onde buscar alternativas, aí ela percebe: agora eu preciso de Deus. Foi essa conclusão que o profeta Jeremias chegou no versículo 29. No versículo 29. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. A situação de Israel levou eles para aquele lugar. Jeremias estava desolado, Jeremias não tinha motivos para se alegrar. Jeremias queria apenas se lembrar daquilo que trazia boas memórias a ele. E a conclusão que ele chega é que se ele talvez se humilhasse, se o povo se humilhasse, talvez ainda haja um pouco de esperança, porque a situação é terrível. Segundo ponto da nossa mensagem: você e eu, nós já conhecemos a saída do caos. Nós, eu e você, já conhecemos a saída do caos. Nós sabemos o que devemos fazer. Vou até que desvendar um pouco. A bispa não está aqui, talvez ela está lá atrás. Mas o atendimento pastoral, para quem é crente,
para quem já é da fé, para quem está na igreja há um tempo, não tem novidade. Quando a pessoa senta comigo ou com a bispa, não tem problema nenhum, tá? Entenda o que eu vou dizer. Um crente, quando chega diante, na mesa do pastor, na nossa mesa, chega perante a gente, pedindo um aconselhamento, pedindo uma direção, pedindo uma orientação. Pra gente que é pastor não tem novidade, porque o crente já sabe o que ele deve fazer. Ele sabe o que é pecado, sim ou não. Ele já sabe o que afasta ele, o que aproxima ele de Deus. Ele sabe que uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de confiança em Deus, vai aproximar ele do Senhor, sim ou não. E se ele andar distante de Deus, isso vai afastar ele dos caminhos do Senhor, vai levar ele para longe de Deus, e ele lá na frente pode colher consequências do que ele está plantando hoje. Ele vai andar sozinho, vai andar desamparado. O atendimento pastoral é isso. Quando uma pessoa chega na fé nova, de uma outra religião, é diferente, porque a gente aconselha, olha, a religião que você tinha para si, ela não responde essas perguntas. Mas por quê, pastor? A gente até abre a Bíblia e mostra lá, ó, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Nossa, pastor, isso está na Bíblia, eu passei tanto tempo adorando imagem de escultura. O pessoal regala o olho pra gente assim, toma um susto. Mas o crente que já está na igreja não tem muita novidade. Eu e você, nós já sabemos, e aqui é o segundo ponto, nós já sabemos qual é a saída do caos, nós já sabemos o que nós devemos fazer, o que nos tira do poço, nós já sabemos qual é o caminho a ser traçado. Jeremias, ele quer se lembrar, no versículo 21, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por que Jeremias quer trazer à memória o que dá esperança? Porque se ele quer trazer à memória, ou seja, ele já sabe o que ele precisa fazer. Ele já sabe o que levou aquela nação, aquele povo a ficar naquela situação. Então ele sabe o que deve ser feito, ou seja, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a gente só busca aquilo que nos dá esperança quando nós buscamos a Deus. E o crente que está na igreja há um determinado tempo já conhece o caminho para sair do caos. Ele já sabe o que tira ele da situação difícil. Ele sabe o que ele deve fazer para adorar e para buscar ao Senhor. Ele sabe como Deus vai ouvir a oração dele. Ele sabe a forma com que ele deve proceder. Ele sabe como ele deve caminhar. Ele sabe que ele tem que se distanciar do mal, que ele tem que buscar a Deus. Ele sabe passo a passo tudo o que ele vai fazer. Quando nós, pastores, atendemos alguém assim, e a maioria das vezes a própria pessoa a gente mais ouve do que fala. Não, pastor, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal, não, eu vou pegar firme e tal. É isso que eu devo fazer. Eu estava pensando, pastor, eu acho que eu tenho que orar mais, tenho que buscar tal. Não é isso? E se eu jejuar, tal, vamos fazer a campanha? Vamos. Eu vou pegar firme nos cultos, tal, faltava, não vou. É assim, pastor? O crente já sabe, nós já sabemos o caminho, nós somos povo de Deus, nós andamos numa direção perante o Senhor, talvez por circunstâncias da vida, acabamos nos distanciamos, mas o que nos impede hoje, talvez, de buscarmos a Deus com afinco, com a perseverança com que fazíamos antes? Se nós sabemos o caminho, se nós já sabemos o que nós devemos deixar de lado, abandonar o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que impede talvez eu e você de nos aproximarmos do nosso Deus? Jeremias, amados, estava numa situação tão constrangedora, tão humilhante, que a única saída que ele tinha para isso era colocar a boca no pó e se humilhar. Muita gente, eu preguei isso hoje pela manhã, não vou entrar muito nesse detalhe, mas muita gente, no meio da sua jornada, desanima, desiste, como o profeta Elias. Desanima da vida, desanima do ministério, se desanima de vir na igreja, desanima de buscar ao Senhor. Ela desiste por causa das pessoas. E ela deixa a vida dela, aquilo que ela fazia antes com afinco, buscava ao Senhor, ela se esvazia daquilo, ela deixa de fazer, ela deixa de buscar. Você acha, amados, que reclamando da vida as coisas vão melhorar?
Você acha que reclamando de pessoas de A, B ou C vai resolver a sua situação? Você acha que reclamando daquilo que não está dando certo? Não, mas antes era diferente, antes era assim, quando era tal pastor era assim. Nossa, no ano tal de 1900, quando eu me converti era diferente, o evangelho era levado a sério. Hoje as igrejas estão uma bagunça, só tem pastor ladrão para todo lado. Eu não sei, não tem igreja séria, ninguém mais é sério, ninguém presta. Para o mundo que eu quero descer, eu não aguento mais. Reclamar não vai funcionar. Reclamar não vai tirar você do caos. Reclamar não vai tirar você da situação adversa, como não tirou a Israel daquela situação. A única saída para o povo de Israel naquela situação qual era? Se humilhar. E não era se humilhar perante Nabucodonosor, era se humilhar perante o Senhor, era se lançar perante Deus e lançar-se aos pés de Jesus, que é algo mais humilhante. Ninguém precisa fazer uma linguagem simbólica de humilhação. Até hoje no Oriente Médio, os muçulmanos eles adoram Alá, que não confunda com o nosso Deus. Alá e Deus não é a mesma coisa. Jesus é o nosso Deus. Deus de Israel é uma coisa, Alá para os muçulmanos é outra coisa, mas só como exemplo, até hoje, eles têm a reverência de dobrar os seus joelhos e colocar o seu rosto, colocar a fronte, colocar a sua testa no pó. Quem já viu isso? Na TV, em foto, na internet? E era um hábito também do povo naquela época, mas a situação era tão complicada que Jeremias usa esse exemplo. Olha, nós devemos colocar a nossa, não é só o rosto, não é suficiente só a fronte. A nossa situação ela é tão precária que nós temos que colocar a nossa boca no pó para vermos assim se ainda há algum tipo de esperança para nós. Amados, quem anda distante de Deus não encontra esperança no mundo. Não baseia sua vida no mundo, porque hora ou outra o mundo rui, o mundo cai. As fortalezas do mundo, elas tendem a cair. Tudo aquilo que rege e segura este mundo, hora ou outra, hoje ou amanhã, no ano que vem ou no outro, daqui 100 anos ou daqui 1000 anos, tudo vai cair. Mas aquele que confia no Senhor, diz a palavra de Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aquele que confia em Deus tem o seu tesouro guardado, protegido. Aquele que confia no Senhor não desanima. Aquele que confia no Senhor guarda os mandamentos. Aquele que confia no Senhor dá um salto no escuro, lança sua vida nas mãos do Senhor. Aquele que confia e acredita em Deus, Deus no dia determinado livrará. Deus guarda a sua vida, amados, nessa noite. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, espera, tenha paciência, segura nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é vivo e continua firme, em nome do Senhor Jesus. Se nós guardarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, Deus tem o poder de nos livrar. Se nós confiarmos em Deus, Deus é poderoso para ouvir o nosso lamento. O nosso lamento, amados. O mundo não vai ouvir o seu lamento. O mundo pouco se importa para mim e para você. O mundo quer seduzir a minha e a sua vida. O mundo quer mostrar para nós, não, vem para cá. Aqui você encontra felicidade plena. Mentira do diabo. Mentira de Satanás. Viva com intensidade nos caminhos de Deus. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus, independente de qual seja a sua idade. Independente de qual seja o seu cargo, onde quer que você trabalhe, independente de qual seja a sua renda, independente de quem sejam as pessoas que estão à sua volta, seja diferencial, seja uma pessoa de Deus, busque ao Senhor, porque no momento oportuno Deus vai guardar a sua vida e vai guardar o seu coração. É Deus quem nos livra no dia mau, ainda que tudo rua, ainda que tudo caia, ainda que tudo não permaneça. Se você ficar firme nos caminhos do Senhor, você permanecerá inabalável em nome do Senhor Jesus. Pensa você,
Profeta Jeremias, 39 anos falando, profetizando. 39 anos incessantes, falando. E agora ele vê a profecia sendo cumprida diante dos seus próprios olhos. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele alertou, tudo aquilo que ele profetizou durante longos anos, décadas, tudo aquilo que ele passou dia após dia, buscando, escrevendo, anotando, falando, tudo aquilo que ele falava aconteceu. Assim é a vinda do nosso Deus, amado. O mundo não está em segurança. Pastor, está vindo a vacina aí, e a gente não vê a hora de voltar ao normal. Só está normal quem anda com Deus, amados. A vacina que salva o pecador, ela está nas mãos de Jesus. Aquilo que nos salva da condenação eterna e da morte eterna, nós encontramos cura para isso somente nos braços de Jesus. É somente em Jesus, amados, que nós estamos guardados. É somente em Jesus que nós estamos protegidos. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estiveram ali prestes a ser lançado na fornalha ardente, eles disseram assim: olha, nós não vamos prostrar o nosso joelho, não vamos adorar a esta estátua, nós não vamos fazer isso. Pois bem, vocês serão lançados dentro da fornalha. Tudo bem, seremos então lançados. Se for da vontade de Deus, nós seremos livres e seremos libertos. Se não formos da vontade de Deus, nós iremos até as últimas consequências, mas nós não vamos nos prostrar perante esta estátua. Não devemos, amados, nos prostrar perante o mundo. Não devemos deixar-nos seduzir pelo mundo. Não devemos deixar-nos cair perante as ofertas que o mundo nos faz. Foi esse pecado que derrubou Adão e Eva lá no Éden, no princípio de todas as coisas. Foi a dúvida, foi o questionamento a Deus, foi dar ouvidos à serpente, foi querer mais do que aquilo que eles próprios eram. Foi se desviar dos caminhos do Senhor, e é o que acontece hoje com muita gente. Ah, pastor, eu não vejo a hora de chegar no céu lá, vou ter uma conversa séria com Eva. Deixa Adão comigo. Bicho burro, meu. Quantas vezes eu e você, diante das adversidades, não fazemos as mesmas escolhas erradas, que nos levam distante da vontade de Deus, que nos afastam. Terceiro ponto é que eu concluo a mensagem. Viva o cristianismo intensamente. Viva o cristianismo intensamente. Conta uma história que havia numa cidade um pastor. E esse pastor, ele já era pastor nessa cidade há muitos anos, muito tempo. Só que a igreja dele nunca virava, nunca ia para frente. Tinha dia que tinha 5, 10 pessoas, tinha dia que tinha 2, tinha 3, aquela dificuldade. Quando estava cheio, uma igreja ampla tal, e ele pregava ali o evangelho, e aquilo incomodava ele, aquele pastor não sabia o que ele tinha que fazer, e aquilo incomodava o coração dele. Esse povo não vem, mas eu estou pregando aqui, eu estou falando, eu falo de Jesus, esse povo não vem, eu não sei, esse povo é tudo rebelde mesmo, esse povo não quer saber de Deus, esse povo não se volta ao Senhor. Naquela cidade chegou o circo chegou naquela cidade, e eles armaram a tenda ali, acampamento na frente, num terreno na frente da igreja do pastor. O pastor começou a ver toda aquela movimentação, tal, vai chegar o circo na cidade e tal. E ali foi armado, grande inauguração, tal, venham todos da cidade, venham ver as atrações do circo, ingressos promocionais. E conta essa história que aquele pastor, ele começou a perceber que aquela movimentação começou a atrair gente. No primeiro dia de espetáculo, formou fila na porta daquele circo. E tinha culto na igreja dele naquele mesmo horário. O culto dele ali estava até mais vazio, estava ali só os fiéis mesmo, só quem era para estar.
E aquilo incomodou ele ficou angustiado. Meu Deus, mas eu estou pregando a verdade, eu estou aqui, eu estou buscando, eu estou aqui pregando a verdade, pregando o evangelho, mas olha só esse círculo, não pode ficar assim em fila, aquele povo entrou tal. E era noite, no dia seguinte não, no dia seguinte eu vou lá, eu vou conversar com alguém desse círculo aí, eu vou ver o que eles fazem para trazer tanta gente, a igreja vazia. Eu estou aqui, eu prego a verdade, eu falo a verdade, eu falo de Deus, eu falo daquilo que é verdade. E eles estão lá apenas para entreter o pessoal com um monte de mentira, com um monte de espetáculo lá. E aquele lugar cheio, eu aqui pregando a verdade do evangelho, mas está vazio. No dia seguinte ele levantou cedo, chegou lá na porta do círculo, chamou, entrou, deu de cara com um homem. Ele falou: olha, eu quero conversar com o responsável aqui do circo. Pode falar comigo mesmo. Tá, qual que é o seu cargo aqui no circo? Olha, eu sou palhaço aqui. Ah, você é o palhaço? Então eu ouvi dizer que você é uma das grandes atrações desse lugar. Mas me conta uma coisa: por que a igreja que eu prego a verdade, ela está vazia? O povo não vem, o povo não tem vontade. Eu mesmo pregando a verdade, o povo não vem. E você contando um monte de mentira aí, anedotas, só para entreter o povo, falando um monte de asneira. Por que vocês enchem? Por que o circo está lotado? E lá a minha igreja, eu prego a verdade e está vazia. E aquele homem, que era o palhaço daquele lugar, olhou para aquele pastor e disse assim: sabe por que o circo está cheio e a tua igreja está vazia? Sabe por que o circo, apesar de falar mentira, está cheio e você, na sua igreja, apesar de falar a verdade, está vazia? Porque aqui no circo eu falo a mentira como se fosse verdade. Eu vivo isso aqui, o que eu faço. E talvez você lá, você fala a verdade, mas você vive como se fosse uma mentira. Ou seja, aqui nós fazemos, mesmo sendo mentira, nós vivemos intensamente para isso. E você está lá e você não vive intensamente aquilo que você prega. Pode até ser verdade, pode até ser que seja verdade isso que você está falando, mas você não vive isso que você está falando. Talvez a culpa não está no povo, não está na cidade, talvez a culpa não está nas pessoas à sua volta, a culpa está em você. Pastor, por que você contou essa história? Voltando para cá agora. Estou contando essa história porque às vezes nós queremos algo maior de Deus, queremos algo grandioso de Deus, mas nós não vivemos uma vida cristã de verdade. Nós queremos as bênçãos do reino de Deus, mas não queremos ser intensos no reino de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Às vezes nós estamos na casa de Deus, mas o fato de estarmos presentes na casa de Deus não significa que estamos vivendo uma verdade na nossa vida. Talvez possamos estar na casa de Deus, mas aquilo que a gente vive é uma mentira, para agradar A, B ou C. Não, eu vou lá porque meu pai vai ficar perguntando, tal, ficar aqui em casa, ficar me enchendo o saco. Eu vou lá por causa da minha mãe, eu vou lá por causa do meu marido, eu vou por causa da minha esposa, tal. A pessoa não vive uma vida cristã intensa, e esse é o problema. A igreja para ele se tornou um fardo, se tornou um peso. A melhor hora, pastor, qual que é a melhor hora do culto? Para muita gente a melhor hora do culto é a hora que acaba, amém, graças a Deus. Ufa, glória a Deus, pastor hoje falou, meu Deus, a gente já entendeu, vai direto aí para os finalmente, pastor, caminha aí, eu quero ir embora, tal, vou comer uma pizza, fulano está me esperando lá, eu tenho um compromisso. A intensidade com que você vive a sua vida cristã vai refletir lá na frente aquilo que você vai colher. A vida que você vive hoje vai refletir lá na frente aquilo que você vai buscar. Por isso que tem muita gente, às vezes, que está dentro da casa de Deus, está desanimado, desamparado, está murcha, não tem um caminho para onde ela seguir, ela não sabe mais o que fazer. Ai meu Deus, eu não sei mais, eu não tenho mais ânimo, não tenho vontade, eu não quero mais estar. A igreja se tornou um fardo na vida dessa pessoa.
Sendo que Jesus disse: tomai de mim o meu fardo, que é leve. O fardo de Jesus, amados, é leve. A comunhão com Deus é leve. A responsabilidade de ter Deus habitando dentro de você, ela é leve, ela não te causa dor, ela não é um fardo, não é algo que vai pesar sobre a sua vida, muito pelo contrário. É algo, amados, que vai fazer você viver intensamente aquilo que você precisa, que vai trazer respostas para a sua vida, que vai solucionar problemas na sua vida. Pastor, me enviei em situações, estou numa situação complicada, diversa, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu não tenho respostas. Pois é, você já sabe o que você deve fazer, você já sabe o que você precisa fazer. Volte-se ao Senhor, viva com intensidade, busque a Deus de verdade, queira conhecer esse Deus. Abandona as velhas práticas, abandona aquilo que te afasta de Deus. Você sabe, amado, bênção de Deus, olha para cá, você sabe o que te afasta de Deus, você sabe. Se te causa peso, você sabe. Nós que estamos na casa de Deus, muitas vezes o diabo nos vence pelo cansaço. O diabo nos lança um problema, nós não buscamos nos aproximarmos de Deus, aquilo fica na nossa vida por anos, e aquilo destrói, mina e arrebenta com a minha e com a sua fé. Deus tem algo. Pastor, por que você está falando isso? Amados, volta para Jeremias, veja a nação de Israel, pega as promessas que Deus tinha para Abraão. Deus operou milagres no Egito. Perante a mão de Moisés, Deus abriu o mar vermelho e está permitindo agora que o povo escolhido, que se chama pelo nome do Senhor, seja levado cativo, preso para a Babilônia por causa de desobediência à vontade de Deus. Deus tem a intenção de te trazer para perto, porque perto de Deus você está guardado. Perto de Deus você está protegido. Perto de Deus o diabo não lhe toca. Perto de Deus as suas cercas são resistentes, a sua cidade está murada. Perto de Deus você está guardado, você está protegido. Perto de Deus, ainda que você não esteja vivendo plenamente aquilo que você queira para a sua vida hoje, mas saiba de uma coisa: Deus tem um plano para você, Deus tem uma missão na sua vida, Deus reconhece o teu ministério, o teu Deus te chamou, Deus tem um compromisso com a sua vida. As pessoas não vão te fazer parar, o inimigo, ainda que ele bata a sua porta, ainda que ele tenta resistir à sua vida, ele não vai obter sucesso, porque o teu Deus está contigo. Se apegue ao Senhor, se volte a Deus, faça como o profeta Jeremias falou, coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Volte-se a Deus, reconheça que somente Ele é o Senhor da sua vida, que você depende dEle, que você confia nele, e você verá que a sua vida será guardada, próspera, abundante, em nome do Senhor Jesus. O teu Salvador, e aqui eu termino a mensagem, o teu Salvador te espera para uma nova história com Ele. O teu Salvador te espera para uma nova história com Ele. O que você precisa não está em mim. O que você precisa não está no irmão. O que você precisa não está na sua mulher, não está no seu marido, não está nos seus filhos. O que você precisa está em Deus. Somente Deus pode resgatar a sua vida. Somente o Senhor é quem pode guardar você. Somente o Senhor pode proteger a sua vida. Somente Deus. É somente Deus. É somente buscando ao Senhor. Você já sabe qual o caminho a ser tratado. Você sabe já qual o caminho a ser direcionado. Deixe para lá essas amarras de Satanás que até hoje prenderam você, que seguraram você de ser um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Se lance nas mãos do Senhor, reconheça Jesus, dê um salto como Nicodemos fez, dê um salto como aquela mulher samaritana fez. Reconheça que você precisa de Jesus, faça como Pedro fez. Jesus, mestre, se é o Senhor realmente, permita que eu vá ir ter convosco. E assim Pedro foi. Diga para Jesus
Amados, hoje, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando hoje aqui neste lugar, permita então que eu me lance, que eu vá até você. Deus, amados, quer que você se lance hoje. Eu não tenho como empurrar você. A bispa não tem como empurrar você. Ninguém pode jogar você. Tô aqui, Deus, aqui ó, tô aqui ó. O irmão aqui ó, vai, miserável. Aqui essa irmã aqui, vai, confia em Jesus. Eu não posso fazer isso. É algo pessoal, é você e Deus. É você e Deus. Se você ficar estático, você vai ficar aí. Moisés marchou, saiu do Egito com aquele povo, a multidão ao lado dele, chegou na frente do Mar Vermelho, o que ele fez? Parou. E agora, o que eu faço? Moisés, o que você tem na mão, Moisés? O que você tem na tua mão? Ah, Senhor, eu tenho aqui meu cajado. Então fere as águas, Moisés, porque esse mar vai se abrir perante os teus olhos. O dia que você aprender a confiar em Deus, amados, o dia que você estiver diante do mar da sua vida, diante do mar da dificuldade, diante do mar da adversidade, o dia que os problemas te cercarem por todos os lados e você confiar em Deus, você vai tocar e as coisas vão se abrir perante os seus olhos. Deus abrirá um caminho no meio da dificuldade, Deus abrirá um caminho perante o mar, Deus fará um milagre na sua vida, mas para isso depende de você, depende que você lance-se perante o Senhor, que você use a sua fé, que você confie em Deus. Se lance hoje, que perante os teus olhos Deus abrirá o mar da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Só existe mudança diante do colapso. Você já sabe qual o caminho que você deve seguir. E o caminho que você deve seguir é viver uma vida com Deus intensa. É viver uma vida com Deus de entrega. É viver uma vida com Deus com busca. Porque problemas, amados, você vai ter. Dificuldade você vai ter. Hoje resolve-se um problema, tenha certeza que amanhã você vai ter outro. Está amarrado, pastor? Não é o que eu desejo para você. Mas Jesus disse isso. Nessa vida tereis aflição. Nessa terra vocês terão aflição, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Jesus disse, eu vim até esse mundo, eu não vim como Deus, eu vim como homem eu venci esse mundo. Então vocês estando no mundo, enquanto estiverem aqui, tenham bom ânimo, porque aquilo que é afronta para vocês, eu já venci. Sabe quando você vai vencer os problemas? Quando você abraçar Jesus, quando você abraçar aquele que venceu, aquele que é vitorioso. Eu e você, amados, nós fracassamos. Eu e você muitas vezes não suportamos, muitas vezes nós não aguentamos, muitas vezes nós pensamos em desistir, muitas vezes o fardo é pesado, mas tome o fardo de Jesus que é leve, segura na mão de Jesus, vai com Ele, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o mundo, Ele venceu o Satanás. Não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus na sua vida hoje. Se entrega, viva intensamente com Deus, que aquilo que Deus fará na sua vida será bênção em nome de Jesus Cristo. Agora, se você duvidar, como eu disse pela manhã, eu vou repetir a mesma frase. Aquilo que eu posso fazer como pastor, a respeito da palavra, ler, explicar, trazer para nós um pensamento, uma reflexão, isso eu estou fazendo. Eu não tenho o poder de convencer você. Eu não tenho o poder de entrar na sua mente e mudar a sua trajetória. Isso eu não posso fazer. Mas se essa palavra hoje, e eu disse isso pela manhã e eu vou repetir aqui, se essa palavra para você hoje tem algum sentido, é porque Deus está falando com você. É porque o teu Deus te conhece. Para muitos hoje vai ser mais um culto, infelizmente, é mais um culto, nosso culto abençoado, tal. Na semana que vem não lembra mais que foi pregado, acabou, que Jeremias, não lembro, Jeremias. Agora, quando a palavra entra no coração, quando a palavra adentra no mais íntimo da nossa alma, quando essa palavra para nós, amados, faz sentido, acho que já aconteceu ou acontece, se não está acontecendo aqui com você hoje, tudo bem, não tem problema, eu não quero aqui emocionar ninguém, não é a minha função fazer isso, não é a minha função, até porque eu sou péssimo nisso, sou péssimo. Às vezes eu até falo para a bispa, eu falo assim, olha, você teve paciência acreditar no meu chamado, porque quem acompanhou os irmãos que estão aqui, que já, não que hoje seja
mas que acompanhou no início quando eu comecei a pregar. Nossa, era duro, difícil, meu Deus do céu. Hoje já não é muito bom. Antigamente, então, Senhor da glória, eu não tenho essa capacidade, amados. Não tenho isso, é uma coisa que eu não sei fazer. Mas Deus, o Deus que conhece o meu coração, Deus que conhece o teu coração, esse Deus que te chamou, esse Deus que você serve, esse Deus que você busca, esse Deus que você ora, esse Deus que quando você enfrenta dificuldades ou adversidades, esse Deus que no momento mal, no dia mal, você busca a Ele, clama a Ele, esse Deus que te conhece, que sabe quem você é na sua casa, que sabe quem você é no seu trabalho, esse Deus que sabe quem você é na igreja, esse Deus que conhece quando você está com seus familiares, com o seu marido, com a sua namorada, com um namorado, noivo, noiva, quando você está distante, quando você está longe, quando você foi viajar, quando você está perto, esse Deus que conhece, sabe toda a sua vida, antes que você tivesse consciência de vida, esse Deus que já te conhecia, é Ele quem te chama nessa noite. Não, nós não somos, eu e você não somos fruto do acaso. Não somos fruto do acaso. Para Deus não existe acaso, existe propósito. Para Deus não existe acaso, para Deus existe plano. Para Deus existe projeto. Deus trabalha com projeto. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tinha um projeto para Israel. E o projeto que Deus tinha para Israel era que Israel seria uma nação abençoada e traria o Messias sobre a face da terra. E isso ocorreu. Ainda que Deus tivesse que sujeitar aquela nação à escravidão, tanto no Egito como na Babilônia e em outras nações, não importa. A palavra de Deus nos fala no livro do profeta Jeremias, Daniel também entendeu isso, que o povo ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. 70 anos o povo ficou preso lá, até que um rei Ciro deu uma ordem, um edito, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. Foram 70 anos de escravidão. Quem chegou na Babilônia moço, se chegou até aquela data vivo, voltou idoso caminhando para Jerusalém. Deus tem um plano na sua vida. Na minha e na sua vida vão haver percalços, vão haver dificuldades, vão haver desvios, problemas. Deus vai trabalhar a seu favor, mas o diabo vai tentar desviar você da rota. E muitas vezes nós vamos dar mais atenção a rotas alternativas do que ao caminho do Senhor. Você só vai andar firme, amados, quando você agarrar no Senhor, quando você buscar a Deus, quando você confiar no Senhor. Lance-se a Ele, entregue-se nos caminhos do Senhor, e o demais Ele fará sobre a sua vida. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso guarda, o nosso Deus é o nosso guia. Ainda que tudo vá por água abaixo, ainda que os nossos planos, os nossos projetos, ainda aquilo que a gente planejava não aconteça da forma com que nós esperávamos, todavia nós nos lembraremos que nós temos um Deus, que esse Deus vive, Ele está nos céus, assentado num alto e sublime trono. Um dia voltará para resgatar a sua igreja, a sua noiva, o povo de Deus eleito, mulheres de Deus, homens de Deus. Resgatará a mim, vai resgatar você. O nosso Deus vive, o nosso Redentor vive, amados, em nome de Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração agora. O nosso Deus está aqui, o nosso Deus nos ouve. Deus quer você integralmente buscando a face dele. Deus quer que você seja firme, que você busque a Ele de verdade. Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche agora os teus olhos. Vamos orar a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós confiamos no Senhor. Somente em Ti, meu Deus, temos respostas para a nossa vida. Somente perante o Senhor, meu Pai, é que nós alcançaremos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Todas as coisas estão, meu Pai, sujeitas à Tua vontade. Ainda que nós queiramos muito algo, meu Pai, estamos sujeitos à Tua voz, estamos sujeitos, meu Deus, a fazermos aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que essa palavra possa penetrar no nosso coração, que essa palavra possa encher a nossa vida de ânimo, que nós possamos, meu Deus, reconhecer o quão falho nós somos, que nós possamos nos lançar, meu Deus, perante a Tua face,
darmos um salto no escuro, ainda que seja um salto de fé, mas reconhecermos, meu Deus, que Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso guarda. Meu Deus, essa pessoa, ela está aqui, que o Senhor possa ouvir a oração dela, que o Senhor possa contemplar aquilo que ela veio buscar nessa noite. Não sei o que ela precisa, não sei qual a intenção dela aqui hoje, nesta noite, mas somente o Senhor, meu Deus, é poderoso para nos resgatar, somente o Senhor é poderoso para nos fortalecer. Salva vidas nessa noite, meu Deus, que essa pessoa possa quebrantar o coração dela perante a Tua face. Talvez, meu Pai, ainda que no meio do colapso, ainda que diante de circunstâncias difíceis, ela possa reconhecer, meu Deus, que somente o Senhor é quem pode fazer algo pela vida dela. Que hoje nós possamos reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor, e reconhecendo, meu Pai, que somente colocando a nossa boca no pó é que alcançaremos do Senhor as dádivas, as bênçãos de Deus. Somente reconhecendo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai, é que alcançaremos o favor que vem do Senhor. Levante as duas mãos bem altas aos céus, diga assim comigo: meu Deus, eu confio no Senhor. Diga para Ele: eu descanso em Ti. Diga para Ele: guarda a minha vida. Diga mais forte: guarda a minha vida. Diga para Ele: meu Deus, me protege, me conduza, me guia. Diga para Ele: me guarda. E diga para Ele o mais importante hoje nessa noite, diz assim para Ele: eu me entrego. Diga de verdade, diga: eu me entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor.